Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira. Quintas do Evangelho, quintas de melhorar a psicosfera, quintas do estúdio só nosso, que não veio ninguém hoje. Mas isso o quê? Tá comemorando? Não. Cheguei, entrei Coitado cedo. do André tão legal. Novinho. Eu também gosto. Ainda escutei o programa aqui de dentro, melhor ainda. Gente, ele é terrível. Ele é terrível. Hoje ele tá, eu não vou dizer atacado, né? Ele tá animado. Hoje muito. Ele tá animado. Já implicou comigo aqui de todas as maneiras. Porque é o assunto que eu gosto. É o assunto que você gosta hoje? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de começar, a primeira coisa que eu queria pedir, eu não sei o que você está fazendo, mas para tudo, vai lá no YouTube, dá o like. Olha, me falaram isso sem pedir o like no início. Eu falei, um dia eu vou me lembrar disso. Vai lá, dá o like, curte, compartilha. Aí entra no Facebook do Quintas do Evangelho, curte, compartilha. E se quiser ligar, o telefone fixo é 3386-1400. 3386-1400, Sheilinha lá de prontidão. E o WhatsApp da rádio 984867633, 984867633. Hoje a gente vai falar sobre o que, Hernani? Capítulo 96 do Vinha de Luz, diversidade. O Hernani está aqui. Depois do Vinha de Luz a gente vai fazer o quê? Eu falei, tá faltando muito ainda para acabar, mas eu tô pensando em caminho, verdade e vida. Já passamos da metade. O que vocês acham? Olha, hoje não é o meu mestre predileto. Vocês sabem que meu mestre predileto é Jesus. Quando é Jesus, eu tô aqui toda animada. Mas hoje é o mestre Paulo. Então vamos ver o que o mestre Paulo tem a nos dizer. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí, Hernani? Olha, Tá difícil essa, hein? Não, acho muito fácil. Difícil a gente explicar aqui no ar e que todo mundo consiga, né, abranger, né? Eu tenho conversado muito nas palestras, nos seminários que eu tenho feito, que o estágio do planeta, ele está chegando num estágio que para mim é muito interessante, né? Eu ligo hoje no YouTube da vida ou em qualquer desses canais de podcast, os assuntos mais discutidos são assuntos sobre a espiritualidade, sem teor espírita, apesar de interessante, né? A maioria dessas pessoas que fazem projeção astral, que fazem desenvolvimento mediúnico fora do espiritismo, citam o tempo todo o espiritismo, principalmente as obras de André Luiz e Chico Xavier.
Então, o tempo todo você vê que eles estão citando. Emmanuel é o mais difícil. Eu acho que eles não entram ainda numa profundidade filosófica de discutir a caminho da luz, evolução. As discussões ali ainda são dentro das coisas familiares, né? Das coisas que eles conseguem abranger quando fazem os desprendimentos ou quando recebem as mensagens mediúnicas. Mas é muito curioso, porque você vê eles citando as obras espíritas, mas não seguem a doutrina espírita, né? O protocolo espírita, né? E as condições espíritas. E isso a gente vê dentro de hoje, como ele avalia a natureza. Por exemplo, né, eu falo sempre, tenho discutido, né, depois do Hubble, que era o telescópio mais potente que nós tínhamos enviado para a estratosfera, lá, né, para fazer as medições, né, e as fotos do universo, agora tem o James Webb. E esse novo telescópio, né, que foi enviado no Natal de 2021, e agora a gente está recebendo as fotos mais reveladoras, né? Ele começa a colocar em xeque uma série de coisas que nós achávamos como certos na ciência, por exemplo, a origem do universo, através do Big Bang, e o tempo que esse universo foi, né, criado, que ia de encontro, né, contra as doutrinas do Evangelho, da Bíblia, né? Então, muito da ciência que se achava correto ia contra as descrições e as palavras da Bíblia. Agora que a ciência começa a comprovar que nós não estávamos 100% certos, nós que eu digo não é Hernani, Iris, não é Einstein, né? É Newton, são os grandes físicos, né? E outros grandes físicos. As pessoas que defendem, né, o Antigo Testamento, a Bíblia como base, né, de doutrina, né, evolutiva, começam a aparecer dizendo, viu como eu estava certo? E o universo foi criado por Deus, né? O homem não veio do macaco, coisas desse tipo. Essas discussões hoje são comuns na internet. E por que eu acho que isso acontece? Que tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje. Porque o tempo todo no Evangelho, na Bíblia, nós não estamos falando das coisas materiais. Quando João recebe o Apocalipse, ou quando João recebe grande parte do Evangelho dele, é espiritual que ele está falando. Jesus, quando ele falava das verdades dentro da Bíblia, são as verdades espirituais que ele está falando. E nós confundimos, porque só conseguimos olhar para a carne, assim como essa quantidade grande de pessoas que conseguem entender, né, o desprendimento do corpo, olhar o que está acontecendo dentro do quarto dele, em alguns graus de evolução, mas não consegue olhar o todo. Nós fazíamos as interpretações da Bíblia como se ele estivesse falando da nossa vida, do mundo material, do mundo dessas moléculas comprimidas que formam essa matéria que a gente conhece. E esse caso de Paulo é exemplificando isso. Na realidade, Paulo está falando de dons mediúnicos. E a mediunidade, nós que estudamos o espiritismo, que acompanhamos, trabalhamos mesmo mediúnica, é muito ciência em cima disso. É totalmente ciência. Os dons mediúnicos são dons que você desenvolve e que você traz inatos, né, por desenvolvimento de outras encarnações ou capacidades mediúnicas que você tem, né, mas que os espíritos transmitem para você. E quando Paulo fala que provém tudo de um único espírito, ele está falando de Deus. Por quê? Porque os espíritos que são ao redor da gente, assim como os grandes mestres que vieram, os grandes profetas, têm características diferentes. Né? Paulo tem uma característica, Santo Agostinho teve outra, né? João, Mateus, Pedro, cada um tinha uma característica e tinha importância dentro desse contexto de divulgar e consolidar a doutrina cristã. O único espírito que era o médium de Deus e que continha todo o conhecimento é Jesus, tanto é que passamos a contar os dias e noites a partir do nascimento dele. Então Paulo está falando o tempo todo ali dos dons mediúnicos. E de onde provém isso? E o quanto era grande o mistério naquela ocasião. Está falando de espírito, de coisas espirituais e não de coisas materiais. E cada espírito tem os seus dons e a gente sabe como funciona a mediunidade. Glândula pineal, cristais de apatita, né? Desenvolvimento mediúnico, o que você come, o que você bebe, o que você pensa, a força moral de cada médium, o que é um médium ostensivo, o que não é, o que é a doação do ectoplasma, as características mediúnicas de cada um que levam, né, a fenômenos mediúnicos diferentes. Então tudo isso a gente estuda dentro da doutrina e cai cientificamente dentro de tudo que Paulo relata nesse momento, sobre esses dons espirituais, que nós vemos nas igrejas, né? Eu converso muito com as pessoas sobre o espiritismo e escuto muito sobre as religiões que eles professam, né? Candomblistas, umbandistas,
igrejas evangélicas que fazem revelação, tudo isso está envolvido diretamente com o que Paulo falou. Os dons mediúnicos e a capacidade mediúnica e o desenvolvimento de cada um e dos espíritos que suportam aquela ocasião, aquele momento, para que esses fenômenos aconteçam, para que essas mensagens venham, né? Para que o modo mediúnico se desenvolva e aconteça independente da religião que a gente vive, porque é uma característica física, uma característica espiritual, uma característica moral, esse contato, esse desenvolvimento da mediunidade ou desses dons, conforme Paulo coloca nessa passagem. Vamos lá, pessoal. Dessa passagem aqui, eu tirei algumas coisas assim que me chamaram muita atenção. A primeira delas, e não menos importante, ou mais importante de todas, mas muito importante para mim, ele diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para mim. Por quê? Porque a gente está vendo ultimamente um movimento anticristão muito forte. E a gente sempre se pergunta de onde vem isso, por que isso acontece. A gente sempre soube que Jesus é o governador do planeta Terra. Não importa se você tem uma religião cristã ou se você não tem uma religião cristã, Jesus é o governador do planeta Terra. A gente tenta, de uma forma geral, abraçar todas as doutrinas, porque a gente sabe que quem não está contra o Cristo está do nosso lado. Por quê? Porque o bem, ele precisa ser disseminado. E uma das coisas que Paulo fala aqui, né, dele estar aparecendo da forma como Deus quer distribuir e que tudo emana de Deus, eu acho que no fundo, o que ele mais me chama atenção aqui é que ele está me dizendo assim: Iris, se você vê o bem em algum lugar, ele está sendo distribuído por Deus, porque o mal não faz o bem. Então, Deus, ele aproveita qualquer oportunidade que ele encontre nos humanos que são falíveis, que ainda fazem o mal, como nós, e alguns mais, outros menos, né, guardadas as devidas proporções, mas Deus aproveita qualquer ímpeto de bondade que a gente tenha para que possamos socorrer uns aos outros. Por quê? Porque quem ajuda o homem é o homem. É isso aí. Então é você que vai ajudar o outro. É você que vai dar a sua palavra de consolo, é você que vai dar o remédio, é você que vai dar o dinheiro para a cesta básica, é você que vai socorrer, é você que vai dar o perdão. A espiritualidade, ela faz um trabalho que é um trabalho do bastidor. Ela faz um trabalho que é intuir, levar, orientar, aproximar, ajudar. Ah, Iris, ele não podia se manifestar aqui na minha frente, Jesus em pessoa, e curar alguém de um câncer? Podia. Ele podia fazer o que ele quisesse. É só Deus mandar, porque Deus é Deus, ele é o dono foi ele que criou o universo, ele faz o que ele quiser. Mas ele não derroga as próprias leis. Então, para que ele ia criar tudo isso aqui se fosse para ele derrogar? Então, as leis, elas existem para que a gente possa evoluir. E como é que ele faz a gente evoluir? Fazendo a gente gostar de fazer o bem. Então, ele vai intuindo a gente, ele vai ajudando, ele vai orientando, ele vai colocando oportunidades de servir. E conforme a gente vai pegando essas oportunidades e vai sentindo o bem que essas oportunidades nos dá, a gente começa, opa, eu gostei desse sentimento, eu quero esse sentimento de novo. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando ele fala aqui que qualquer um que fala mal do Cristo não provém de Deus, isso reforça esse sentimento que me angustia e que eu sei que eu não posso me angustiar. Uma vez, olha, eu vou falar assim então do meu marido, né? Já que está aqui presente, eu posso falar mal de quem está presente, não? Você não é mal, pode, não. Você sabe que eu falo também de volta. Você fala de volta? Não, não é mal, não. É a realidade. Antes... Ó, a minha camisa hoje que está escrito. Antes, antes, né, do Hernani virar espírito, o Hernani sempre foi religioso, né? Ele era católico. Mas ele, de vez em quando, como ele era muito tecnológico, né, trabalhava com tecnologia, ele às vezes se afastava um pouco dessa parte toda religiosa. E aí uma vez eu estava lendo, né, a Bíblia, eu já era espírita, e aí eu falei sobre a passagem dai a César o que é de César, e ele falou, e aí? Não,
se Jesus era filho de Deus mesmo, ele não deu um bom recado, porque até agora ninguém entendeu o que ele disse, está todo mundo brigando por causa disso, e eu fiquei angustiadíssima com aquilo. E ele, você está chateado que eu falei mal do seu Jesus? Eu falei, não, estou chateado por você, porque Jesus mesmo, eu não me chateio quando alguém fala mal dele, estava chateada por ele não ter a visão que eu tinha naquele momento, e que ele acabou tendo depois, né, pela dor, porque o Hernani virou espírita quando a Yasmin ficou doente, quando achou que a Yasmin ia morrer, e ele abriu esse universo, né, para entender realmente o que era o planeta de provas e expiações. Mas então, quando alguém fala de Jesus, não é que eu fique chateada por Jesus, porque eu sei que Jesus não está se incomodando com isso. Eu fico chateada no sentido, a angústia de ver que como nós ainda estamos atrasados como planeta, como a gente ainda não consegue reconhecer nem o benefício que Jesus traz às nossas vidas. E aí eu começo a falar para as pessoas assim, olha, a gente precisa falar mais ainda de Jesus, mas não de uma maneira... não de uma maneira religiosa em si. Impositiva. Isso foi o que... Porque é isso que gera essas dissensões todas. Porque eu tenho um amigo, né, que ele é homoafetivo, né, ele foi casado, mas agora é viúvo, e uma vez ele falou pra gente, né, ele, não, porque Jesus não aceita gente como a gente. Eu falei, aonde você viu isso? Ele confunde Jesus com a igreja. Eu falei assim, eu quero que você me dê Mateus, Marcos... Lucas, quando foi que Jesus ele não aceitou qualquer pessoa no mundo? Porque Jesus, ele é a aceitação, Jesus é o perdão, Jesus é abraçar, né, o amor. Jesus, a única coisa que ele pede é que nos amemos uns aos outros. Isso é Jesus. Então a gente precisa mostrar a Jesus como Jesus é. Porque o mal, ele está pegando pessoas feridas, como fizeram no passado, e a gente vê isso nas histórias que os espíritos contaram. Ele está pegando pessoas feridas, e algumas feridas por nós, né, que fomos cristãos em outras encarnações, mas que fomos um pouco mais... Ou que representamos religiões que são impositivas, que são preconceituosas. Não, e que foram em algum momento, mas não é a religião inteira, né? Porque a gente não pode culpar a religião pelo religioso. É isso aí. Né? Então, assim, e o mal, ele pega essas pessoas feridas para disseminar o mal e o anticristianismo, que é uma coisa assustadora, porque ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E se eu me afasto do Cristo, eu me afasto do meu único caminho, do caminho que vai me levar a Deus. Não tem outro caminho. Não adianta, não tem outro caminho. E aí, ao mesmo tempo, aumenta a depressão, a ansiedade, o sofrimento, né? Porque a pessoa vai se afastando, mas espiritualmente ela sabe o que ela sabe que para onde ela tem que ir. Por que você tem tantos problemas psicológicos, né? Porque você se afasta da sua programação espiritual. A sua programação espiritual, ela é um gráfico. Eu garanto a vocês, ela é um gráfico, né? E esse gráfico, de um lado você tem tempo, do outro lado você tem evolução. Então você tem um tempo para uma determinada evolução. Você traça uma reta. Até tantos anos eu vou evoluir tanto, é o tempo que eu tenho para voltar. Quanto mais eu me afasto do meu ângulo que eu programei, né? Quanto mais eu diminuo o tempo ou evolução, mais eu começo com aquele bichinho que incomoda, alguma coisa está errada, o que eu estou fazendo aqui? E eu posso ter aquela vida que parece ser perfeita, mas não está perfeita, porque eu sei que não é o que eu me propus. Eu não perdoei quem eu tinha que perdoar, eu não amei quem eu tinha que amar, eu não socorri quem eu tinha que socorrer. Então, eu vou me afastando desse ângulo, ou eu posso continuar com o mesmo tempo, porque eu cuido bem do meu corpo físico, eu sou uma pessoa que se cuida, mas eu não cuido bem da minha parte espiritual. Então, o meu tempo, ele pode estar até lá, né? Completista, mas a minha parte espiritual, o meu ângulozinho da parte espiritual, ele não está de acordo com o que eu programei. Ou, ao contrário, eu posso até ser uma pessoa muito boa, mas eu não me cuido, eu não cuido de mim, eu não cuido do meu corpo, eu não valorizo esse templo, porque o teu corpo é um templo. É o templo que você vai usar e você tem que cuidar dele também, porque para você ficar mais tempo na Terra e fazer mais bem a mais pessoas. Completista. Para você ser o completista. Aí eu estou diminuindo esse tempo também, então de qualquer forma eu não posso nem diminuir nenhum nem outro. Mas eu posso aumentar um e outro. Eu posso aumentar o bem que eu faço, eu posso aumentar o tempo que eu fico. Como que eu faço isso? Amando, socorrendo,
trabalhando no bem, cuidando de mim, cuidando do outro. Então é isso que o Paulo está falando aqui. Não importa da onde vem o bem. Se é o bem, vem de Deus. Então a gente precisa assim, olha, não interessa se ele não é da minha religião, se ele não concorda comigo. Eu diria até, né, porque a gente pode abraçar outras religiões que não são cristãs nesse momento, mas que não combatam o Cristo. Vocês entenderam a diferença? Porque uma coisa é você não ser cristão. Não, eu não sou cristão, eu sou judeu, né? Eu tenho lá o meu movimento religioso, eu sou budista. Mas na hora que eu combato o Cristo, essa é a diferença. Quem combate o Cristo está sendo utilizado pelas trevas. Eu não vou dizer que ele é as trevas, porque sabemos que todos somos espíritos em evolução, mas ele está sendo utilizado por ela. Vou pegar um gancho aqui para não deixar passar. Eu tenho visto esses... Eu sempre falo, né? Porque eu vim da ciência e eu assisto muita coisa, né? O espiritismo é minha base. Os livros que eu leio doutrinários são todos espíritas. Minhas palestras são só sobre espiritismo, apesar do MAP não ser uma casa, né, só espírita. Tem mas outra, é espírita. Mas, não, eu sei, mas a minha doutrina, as minhas leituras, o meu trabalho é doutrinário espírita. E aí eu vi um caso agora no YouTube, tem várias passagens contando essa mesma situação, daquele Wagner Borges, se eu não me engano, que ele tem um programa em São Paulo, e ele trabalha com projeção astral, né, que é aquela base de Valdo Vieira, né, quando Valdo, né, se desvinculou de Chico. Você vai dizer, o Valdo não era espírita? Óbvio que era espírita, só que ele não é um espírita cristão, kardecista, como nós trabalhamos. Então o Valdo vai e monta essa doutrina e tal, e o Wagner claramente segue nessas projeções. Esse trabalho é muito mais científico, tem alguns mentores orientais, né, diferente do que a gente vive dentro do espiritismo normalmente. Mas aí ele conta, que eu acho interessante, que ele está num desprendimento, numa tarde, etc. Vocês podem procurar isso no YouTube, tem vários relatos sobre esse mesmo caso. E ele encontra o filho da Zíbia Gasparetto, que tinha desencarnado. Acho que é Luiz Gasparetto, se eu não me engano. Eu também não acompanhava, mas assim como a Zíbia Gasparetto e o outro irmão dele, eles faziam muitos fenômenos mediúnicos, né? Esses dons mediúnicos que Paulo cita. Também fora do espiritismo, né? Apesar de falar de coisas espirituais o tempo todo, não é um espírita Kardec, cristão, como nós vivemos, na pureza doutrinária. Mas ele fala que encontra esse Luiz Gasparetto e que, assim como nós conhecemos ele na doutrina, ele está muito mais jovem, está mais feliz, está revigorado, e ele tinha morrido de câncer, se eu não me engano, então ele estava muito debilitado nos momentos finais do desencarne dele. E ele encontra e fica super feliz de ver ele saudável, com outros amigos numa sala, e ele fala, pô, mas você está bem, está feliz? E ele falou, pô, tô ótimo e tal. A única coisa que me incomoda aqui é eu não ter percebido quem era Jesus. Olha que interessante. Lindo isso. É lindo. É lindo. É de uma enorme profundidade. Ele não lindo. Era espírita, o Wagner também não é espírita kardecista, pelos motivos dele, talvez de Valdo, etc. Mas o cara chega no plano espiritual, fala para ele que está muito melhor, etc., mas que tem um ponto, que aqui eu sei quem é Jesus. E aí eu não dava todo esse valor. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, vocês não têm ideia da beleza que é colocar Jesus na sua vida no dia a dia. De você parar e pensar assim, eu tô com raiva, não é o que eu quero fazer, eu queria realmente, era a vingança, era xingar. Mas quando você para um minuto e diz assim, o que Jesus faria no meu lugar? E você interioriza aquilo, e você resolve não combater o mau combate para combater o bom combate, a tua vida muda. A tua vida muda, mas muda em energia, muda em esperança, muda em atitude, muda em tudo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Espírito, nosso guia, o nosso mentor. Existem outros? Existem outros. Deus está acima de todos? Deus está acima de todos. Mas realmente colocar Jesus na nossa vida é um presente que eu gostaria muito, né, de dar a cada um de vocês. Então, quando eu vejo alguém que fala mal de Jesus, ou que critica o cristianismo, eu falo, olha, você não tem ideia do que você está falando, e mais ainda, você não tem ideia do que você está perdendo. E o que você vai reconhecer quando desencarnar. Né? Porque você vai ter do arrependimento que você vai ter quando chegar no plano espiritual, né, e ver a oportunidade que você perdeu. Mas a gente está no comercial, não sai daí, que ainda tem muito Jesus na volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Vocês são realmente maravilhosos. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Paulo, onde Paulo fala que se alguém fala mal de Jesus, não vem de Deus, né? E que Deus, mesmo que você não entenda, Ele faz coisas boas aonde você não espera. E é essa passagem que faz com que a gente reflita, às vezes, nos nossos momentos, até de preconceito, porque a gente acha que o preconceito não existe dentro da gente. O preconceito, ele só existe para o outro. O outro é preconceituoso, a gente não é nunca. Mas, às vezes, a gente é. Então, a gente vê uma coisa boa em outro lugar, a gente não dá o valor que tem, porque a gente acha que aquela pessoa não tinha capacidade, coragem, doutrina para fazer aquilo. Conhecimento. E aí a gente vê na doutrina espírita vários episódios da espiritualidade tentando fazer o médium mandar mensagem, o médium não presta atenção, tentando fazer o palestrante mandar mensagem, o palestrante não presta atenção, tentando fazer, né, o trabalhador, e aí o vizinho que não é nada, que ele vai lá e consegue prestar atenção da espiritualidade, vai lá dar um recado da maneira que ele sabe, olha, que Jesus te abençoe, tenha fé, e dá o recado que o médium não conseguiu dar, porque está pensando em outra coisa. Cada vez mais nas casas, cada vez mais casas de Umbanda, Candomblé, as mensagens maravilhosas. E às vezes mensagens na rua, né? Mensagem, às vezes, você sai para ajudar, vai entregar uma sopa, o irmão de Ruth te manda uma mensagem. Eu tenho visto nessas casas que não tem nem a foto de Jesus, né, que não fala de Cristo como a gente, recebendo mensagens cristãs muito mais simples, elaboradas e reais do que outras casas. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas vai lá dar o like. Eu aprendi isso. Antes de começar, eu tenho que pedir o like. Então vamos lá. Eu queria mandar um beijo enorme para Bel de Jacarepaguá. Ela sugeriu o Pão Nosso, mas Bel, o Pão Nosso eu vou fazer segunda-feira, que o Jesus no Lar está acabando e a gente combinou de fazer Pão Nosso. Para substituir o Vinha de Luz? Não, para substituir o Vinha de Luz. Acho que Vinha de Luz vai ser Caminho, Verdade e Vida. Mas, enfim, vamos pensar. Tá na metade ainda, falta... Tem tempo ainda para a gente chegar lá. Um beijo para Rosimar de Anchieta. Um beijo para Valéria Ribeiro. Ana Paula mandou um boa tarde, casal. Valéria mandou boa tarde, casal abençoado. Sueli de Souza Antunes. Alaide, hoje a gente vai comemorar meu aniversário, que é só semana que vem, lá no MAP. Eu tô levando bolo, Alaide. Vamos lá comer um bolo. Se quiser, me avisa que eu vou ir te pegar. Kátia Reis, boa tarde a todos, em especial para esse casal que eu amo. Ai, gente, que amor puro. Nem tão puro, Kátia, vou te falar. Nem tão puro, mas a gente ama. Cris Duarte, puxa vida, que Jesus te abençoe, Cris. Tua prima. Cláudio Ferreira, minha parente, a Cris. A Cris está sempre ali com a gente. Cláudio Ferreira, boa tarde a esse casal maravilhoso. Eu queria mandar um abraço para o Eduardo de Franca, São Paulo. Ele botou assim: olá pessoal do Quintas, aqui é o Eduardo de Franca, São Paulo. Já sofri muito com tal pecado colocado por alguns religiosos durante a minha infância e adolescência. Haviam muitas coisas que me foram apresentadas por esses religiosos que, na minha opinião, não tinha nada a ver com Jesus. Normalmente não tem, Eduardo. Se magoa, não tem a ver com Jesus. Não. Se oprime, não tem a ver com Jesus. Só que a gente tem que ter maturidade de compreender que são os homens e não Jesus está falando ali. Aí ele falou assim: tinha medo até dos meus pensamentos contrários sobre isso, contra o tal pecado. Um dia conheci o Espiritismo e me libertei, graças a Deus. Um forte abraço. Que bom! Então, Eduardo, é isso. Você conheceu o Espiritismo e se libertou. Algumas pessoas ainda não se libertaram. E não significa que essas pessoas precisam virar espíritas. Eu deixo bem claro isso para elas. Olha, se você pode ser só cristão.
Você pode até não ser espírita, não ter uma religião cristã, mas acreditar no Cristo, ele ser o teu modelo, o teu mestre, o teu guia. O que Jesus falou é da humanidade. Jesus dizia o seguinte: não adianta você dizer que me conhece ou que eu não sou, jantou comigo. O importante é você fazer o que eu digo. Isso, isso. Então ele falava, ser cristão ou não ser cristão, dizer que me ama, estar junto comigo, isso não vai fazer diferença. A diferença vai ser seguir aquilo que eu estou recomendando para vocês. Mas é muito importante não combater o cristianismo, porque o mundo precisa do Cristo. E isso é uma coisa que a gente precisa continuar, né, pregando e falando, para que as pessoas entendam quem é Jesus e possam ter a oportunidade de conhecer esse Espírito. Ditinha Araújo, Íris, como Jesus falou, primeiro o reino dos céus e a Deus, e tudo será acrescentado. Exatamente. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire. Um tempão que eu não falo que eu cresci no Valqueire, né? Pode falar hoje, vou te deixar. Posso não falar? Vou botar o bonequinho, não. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um abraço a todos, um abraço a todo mundo do Valqueire. De Nilópolis também, que eu nasci em Nilópolis. Eu cresci no Valqueire, mas nasci em Nilópolis. Luiz da Ilha do Governador, nosso poeta. O momento atual não nos causa muita calma, mas num pequeno momento de calma sussurremos a nós mesmos que estamos transcendendo. E atraiamos para nós próprios a beleza, a bela luz branca, e sintamos a expressão no seu campo energético. Inalemos o alento da vida e ao respirar sorria, conforme aconselha nosso ouvinte Pedro Luiz. Ou seja, sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Ai, que lindo, adorei. Olha, gente, eu recebi umas mensagens aqui tão lindas que eu vou falar para vocês. Eu queria mandar um beijo para Márcia Heroles, do MAP de Caraguatatuba. Jesus os abençoe. Jussara Faisal, boa tarde, paz e bem. A Márcia, ela falou assim: vocês são ótimos, o sorriso da Íris é o seu carisma. É quase uma gargalhada, né, Márcia? Leide Gomes, boa tarde, casal 20. Shirley do Rosário mandou um boa tarde. Jaidete Gomes da Silva, boa tarde, querido casal. Amo quando chega quinta-feira por causa desse maravilhoso programa. Paz e luz, amo vocês, meus lindos. Gente, eu fiquei tão boba com essas mensagens. Depois eu que sofro em casa. E essa semana, eu falo, vocês sabem que eu amo fazer aniversário, 23 de maio, não deixo ninguém esquecer. Quando aparece maio, 1º de maio eu já aviso, olha, faltam 23 dias, eu vou fazendo contagem regressiva, né? Então essa semana eu estou muito boba. Alice Mendes, Capitólio, Minas Gerais, saudade desse casal espetacular, adoro vocês. Fomos lá, e como Capitólio. Vocês passam seus conhecimentos, gratidão, obrigada, Capitólio, lugar lindo. No meio da né? pandemia nós estávamos lá. É mesmo. Andréia Valente, boa tarde, paz e luz. Gostaria que colocasse o nome, já coloquei na irradiação da Alice, que Jesus abençoe esse anjo. Sabiniano Maia, gratidão pelo programa. Ele é de João Pessoa. Gente, eu amei João Pessoa, já fui a João Pessoa, um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Muito lindo. Comida muito boa. Comida boa, cartola, gente, olha, bom demais. Valdec Boaventura, boa tarde, galerinha do MAP, aqui é Valdec de Realengo, abraço a todos, um abraço, Valdec, que Jesus te abençoe. Hamilton Veloso, boa tarde. Quero confessar que os dias da semana só deveria existir a quinta-feira. Estou viciado no quinta do MAP. E quero agradecer a Jesus por um vício bom. Ai, que coisa linda, gente. Hamilton, olha, eu vou te falar. Hoje nós dominamos o estúdio, dominamos tudo aqui. Essa foi maravilhosa. Eu vou guardar. O nosso programa é o mais ouvido no plano espiritual, né, Iris? Começou ele. Não é Iris, não. Esse Ibope aí eu não Eu recebi essa mensagem. Não recebi. Esse Ibope aí é dele. Vou pedir pro Divaldo dar uma verificada se é verdade. Olha, Hamilton, eu vou pegar isso aqui como um presente de aniversário para mim. Rosilda Barroso pediu as vibrações, eu já coloquei. Rosimar Alves Lucas mandou um boa tarde. Marcelo Irmão Ribeiro, boa tarde, adoro o programa de vocês, me faz um bem tão grande, estou me programando para fazer o curso de vocês no MAP do Recreio. Ai, que beleza. Ó, se chegar hoje tem bolo. Eu tô convidando todo mundo. Se chegar hoje eu tô levando bolo. Qualquer coisa, a gente divide, não tem problema. JP Braga mandou um boa tarde. Denise Melo, um boa tarde. Todo mundo que pediu radiação, eu já coloquei na radiação. Fátima Regina, boa tarde. Marlene, excelente programa, já deu like. Isso mesmo, não esquece do like. Eu não sei direito para que serve, não. O pessoal é para aumentar, como é que é o nome?
Sei. Todos já tentaram me explicar, sabe? O problema é pessoal. Mas dá o like aí, tá bom. Só dá o like. Precisamos tá bom. agradar a rádio. E faça as doações também. Eu botei lá os códigos. Lázaro Marques, amém, gratidão, amor e luz. Ângela Braga, boa tarde, que Mestre Jesus esteja conosco sempre, graças a Deus. Thelma Mademoiselle, como vão? Estou passando aqui. Ai, que bom, gente. Fabian Caio, boa tarde, radiação já coloquei. Natália Neves, boa tarde, saudade de ver ao vivo esse casal, lindo de dar inveja. Não, inveja não, pelo amor de Deus. Um dia eu chego lá, aparece lá para ver a gente. Tânia Fernandes, Deus abençoe com restaurando a sua saúde. Ela respondeu alguém, né? Pedro César Rocha, o Hernani, se eu vier desencarnar, eu vou ouvir o programa. Eu adorei. O Ibope tá certo Vocês estão dando mole pro Hernani, no plano espiritual, todos os rádios ligados na Quintas do Evangelho. Vou perguntar ao Divaldo se é verdade. Vai perguntar ao Divaldo se é verdade? Pega o Emmanuel aí, senão não vai dar tempo. Leia o YouTube, ainda dá tempo. Já li tudo do YouTube. Leu? Tudo que eu estava lendo era no YouTube. Diversidade, ó. Emmanuel. Diversidade. E na diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, é a primeira epístola aos Coríntios, tá? Esse é o capítulo 12, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distante da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada a aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. Ou seja, a gente vai construindo quem nós somos aos poucos, né? O serviço de iluminação da mente, com elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência, perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em números infinitos, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem na orientação divina, que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então é esse ensinamento que Emmanuel traz para a gente, de que estamos juntos na evolução, cada um fazendo um pouquinho do bem que lhe cabe. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos não é se o outro está fazendo bem, é se eu estou fazendo todo o bem que me cabe, né? Essa passagem, por isso eu gosto da diversidade, ela engloba algumas coisas muito interessantes, né? Se você pega uma pessoa com maior sofrimento, depressão, ansiedade, autoestima baixa, e sentasse hoje e pudesse conversar com Jesus, o que Jesus diria para ela? Vós sois deuses. Se você tivesse a fé do tamanho desse grão de mostarda, diria para aquela montanha. Esse é o resumo, na realidade. Todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem o mesmo nível e grau de importância e a mesma capacidade. Agora, como é que eu evoluo essa capacidade? É igual uma criança indo para a escola. Só indo para a escola que você evolui.
Então, eu adoro, né? E eu quase todas as minhas palestras eu trago um pedacinho dela, né? Que é aquela palestra do Newton Gonçalves de Barros, que ele fala, nossa terra é a escola. Ele tem inclusive um livro sobre isso, sobre vários relatos dele, né? Vários pequenos fragmentos de palestras que ele faz. Ele compilou isso num livro que fala nossa terra é a escola. A legenda agora é Kardecizar. E aí ele fala sobre o quanto a Terra ela é igual a uma escola. Ele era professor. Os alunos, nós espíritos, o uniforme, né? Que é cada encarnação, o corpo físico que a gente pega. E aí mudou de classe, mudou de uniforme, né? O boletim, que é o nosso perispírito, né? As notas azuis e vermelhas que tiramos em cada uma. As matérias que nós somos reprovados, que nós temos que refazer, repetir de ano. Quer dizer... É perfeito aquela colocação, os mestres que nós tivemos, né? Então, toda essa formação de cada um dos deuses que nós somos, que somos espíritos imortais, passando por essa escola, mudando de uniforme, mudando de professor, mudando de matéria, mudando de oportunidade, mudando de série, aprendendo novas matérias. Essa é o estágio de evolução que a gente vive aqui nesse planeta, de provas e expiações. Eu queria mandar um beijo enorme, grande, muito, muito grande, um abraço apertado para Sônia Regina do Rio Comprido, que sempre manda mensagem para a gente, chama a gente de Casal 20, foi quem deu esse codinome para a gente de Casal 20, que ela botou assim, a Iris não leu a minha mensagem hoje, e ela estava chateada. Não fique, não fique. A Iris faz isso com um monte de gente, sabia? Não fique, que às vezes são tantas mensagens. Você fica elogiando ela fica assim. Mensagens chegando, e aí acabo perdendo uma, mas olha, um beijo grande, Sônia, para você, para sua família. Coloquei os nomes que você pediu na irradiação, tá bom? Cláudio Albuquerque pediu vários nomes aqui para irradiação, já coloquei todos os nomes na irradiação, tá certo? Ele está agradecendo pela dedicação. Poxa, como eu é que agradeço a vocês a estarem aqui conosco. O Eduardo, quinta-feira é dia de diversão. Para mim é dia de diversão. Não vou trabalhar só para falar de Jesus, para mim tá ótimo. Ela vem de carona, ela vem do lado só dando palpite. É isso mesmo. Que ela é ótima de palpite. Estaciona aqui, para faz ali. Isso, faz não buzina não. Olha, cuidado aí o carro aí. Eu nasci para ser gerente. Não vamos aqui por trás não, hoje vamos pela frente. Olha assim, o Eduardo Franca de São Paulo, ele falou assim... É a gerente do carro lá, ele gostou. Eu sou gerente da casa, da família. Do carro é só mais o médium de transporte sou eu. É ele. E quando ele começa, eu vou te encontrar lá, vai coisa nenhuma, vai vir me buscar. Porque eu sou das antigas, entendeu? Não quero esse negócio de, não, vai me buscar. Não vem com essa, não. Eduardo Franca de São Paulo. Pessoal, o like é para impulsionar no YouTube a audiência da rádio, os ensinamentos da doutrina espírita para o maior número de pessoas. Então agora, mais do que nunca, vai like lá na gente. Dá o like, ainda mais o de hoje, que a gente está falando de Jesus o tempo todo, né? Eu queria mandar um beijo para Márcia Muda, disse que já deu like, está valendo a passagem sobre os que falam mal de Jesus, é verdade. Vamos lá. Eu queria muito, muito agradecer a todo mundo que manda as mensagens, que às vezes eu não consigo, né? Igual a da Sônia aqui, que eu às vezes acaba passando, que sobe uma mensagem depois da outra, mas eu sempre leio a mensagem de vocês, guardo no meu coração, fico muito feliz com todas elas. Eu queria... Tem muita hoje no YouTube aqui, muita mensagem, cara. Eu queria mandar um abraço para Gripino 20, ela é a Silvia de São Cristóvão. É porque eu acabo lendo o nome que está aqui no coisa. Denise Furtado, quando damos o like, registra a relevância do programa para a rádio. Isso aí, vamos embora. Márcia Gomes Padovani, boa tarde. Tinha acabado de ler essa passagem de Paulo sobre os que falam mal de Jesus. Puxa, que coincidência, né? Nada é coincidência. Marco Aurélio, Grupo Espírita Obreiros do Cristo, Maricá, maravilhosa tarde com vocês. Ai, que bom. A gente nunca deu palestra em Maricá, né? Pode convidar a gente aí que a gente vai. Jandira Rosa. A gente vai. O Hernani vai dirigindo. A gente vai. Se o Hernani for dirigindo, a gente vai. Pode convidar que a gente vai. Jandira Rosa, paz e amor, gratidão. Gente, ele tá falei pra vocês que ele tava terrível, ele tá me perturbando desde a hora que a gente entrou. Só essa semana foram 6 palestras, 3 eram dela. Mentira, você não faz as minhas palestras, nunca faz as minhas palestras. Isso aí ninguém você só faz online agora. Olha, eu vou fazer um chamado aqui.
Eu vou fazer um chamado aqui, entendeu? Muito importante para Sarinha da Aliança do Divino Pastor. Sarinha, vem me defender, porque uma vez ela falou assim para mim, só eu conheço o Hernani, minha filha, ele não me engana. Ela veio fazer palestra aqui comigo, é só procurar aí o vídeo. Leda Helena, boa tarde, gratidão pelos ensinamentos, o nome da irradiação eu estou colocando. Neuza Drummond, boa tarde, luz para todos. Carmen Lúcia, cheguei, passei para dar o meu like, isso mesmo, não deixa de dar o seu like. Eu queria mandar um beijo para minha mãezinha, que está operada, tadinha, está cheia de dor, mas Jesus é maravilhoso e ela está se recuperando bem, vai ficar boa. Irradiação para minha tia Lúcia, que está internada. Irradiação para tia Lúcia, que está internada, que Jesus abençoe, que Mãe Santíssima vá lá. Cláudio Ferreira está perguntando quando vai ter palestra na sede do Pau Ferro. Vai ter. Depois que, no segundo semestre, que a gente vai estar menos enrolado de trabalho, vou combinar com o Ivan da gente rodar todas as unidades. Eu vou dia 15 de julho aqui no MAP da Ilha, que a dona Clô me convidou. E, se eu não me engano, é de 8 às 10 da manhã. Então vou estar aqui no MAP da Ilha dia 15 de julho. Então eu venho com ele para assistir a palestra dele. Sandra Carvalho, boa tarde, amigos queridos. Nina Monteiro mandou um boa tarde pra gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Márcia Muda do YouTube. É ela também. É que ela mandou aqui e mandou lá. Gente, olha só, eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente fazer aqui alguns comentários, porque eu falei para vocês que tinham várias coisas para falar dessa passagem, só fiquei em Jesus e não falei mais nada, né? Mas eu queria pegar aqui uma coisa muito interessante que Paulo fala e que a gente acabou não conseguindo comentar. Ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando ele fala isso, ele não está falando que é o mesmo, tipo, eu tenho um médium que recebe um espírito, isso é uma coisa, o outro espírito é outra. Mas é porque aqui, né, os nossos irmãos hebreus, o Espírito Santo, e depois virou cristão, a Santíssima Trindade, tudo emanava de Deus. Então o que ele está dizendo aqui é que o bem emana de Deus. Então é isso que a gente precisa ter em mente, o bem emana de Deus. Então se alguém faz uma coisa boa, às vezes a gente fica assim, ele fez essa coisa boa aí, mas ele é mal intencionado. Não interessa, ele fez uma coisa boa, vibra pela coisa boa. Porque quando a gente não valoriza a coisa boa, a gente acaba que a gente não inspira a pessoa a continuar fazendo coisas boas. Então, nós, ao longo da nossa vida, das nossas encarnações passadas, vocês têm dúvida que nós erramos muito? Pensa bem, as atrocidades que a humanidade cometeu e que a gente estava aqui. Pensa bem, nós erramos muito. Só que agora Deus nos dá o tempo todo uma oportunidade de acertar. Como é que Ele dá? Cada pessoa que Ele cruza o seu caminho e você tem uma oportunidade de dar uma palavra, de enxugar uma lágrima, de fazer um bem, é uma oportunidade de cobrir com amor a sua multidão de pecados. De eu cobrir com amor a minha multidão de pecados. Então fazer o bem, né, é uma coisa, é benefício para quem faz, para quem doa, seja o tempo, o amor, o dinheiro, o perdão. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica do Pai, essa dinâmica de Deus, isso que Jesus veio trazer para a gente com tanta beleza, a gente começa a se sentir bem quando faz o bem. Por que a gente se sente bem quando faz o bem? Porque a gente é automaticamente beneficiado. Mesmo que aquela pessoa não entenda, não retribua, mesmo que seja um ingrato, porque não é dele que você vai receber. O cêntuplo que você vai receber dessa boa ação é de Deus. É às vezes uma mãe que está num plano espiritual, que fala assim, nossa, olha lá, ele socorreu meu filho. O filho não está em condições de entender, mas a mãe que está no plano espiritual, que pode ser um espírito evoluidíssimo, ela está grata a você. É uma rede de influência do bem. O Divaldo se livrou da maior obsessão da vida dele porque adotou a mãe do obsessor. Né? Que ele nem sabia. Que era um obsessor, não era nem um espírito evoluído. Não, imagina se fosse um espírito evoluído. A maioria dos socorros que nós vimos, inclusive na história que os espíritos contaram e nas obras de André Luiz, era a mãe socorrendo. A mãe faz muita diferença em cima desses espíritos mais endurecidos, não é nem... Por isso que Maria é colocada na frente, né? A compadecida. Faz muita diferença. Como essas mães, né, tocam no coração desses filhos, desses espíritos, e vice-versa, né? Quando ela está encarnada e você faz alguma coisa de bem, o quanto eles se comovem, né,
essa mudança de padrão espiritual envolvendo a mãe. Eu costumo dizer que a mãe é o amor que mais se aproxima do amor divino. Mas não necessariamente só a mãe, né? O pai também, né? Quando ele é um pai que segue os preceitos do que você imagina que um pai deve ser, é que a mãe também, né? Assim, a missão paterna, a missão materna são missões muito importantes. Gente, tá tão gostoso que eu queria invadir o outro programa e não sair daqui, mas eu não posso. Tá no finalzinho. Eu só queria deixar para vocês, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua prova, da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um pai que é amor, poder, bondade, misericórdia, e você tem Jesus. Eleva teu pensamento, chama Jesus, que eu tenho certeza que tudo isso que você está passando vai passar e vai ser atenuado. E tenho certeza que Jesus vai ao seu encontro. Que Jesus nos abençoe.